Olá, pessoal do terceiro. A gente agora vai gravar para vocês a 24ª aula de filosofia. Essa 24ª aula, gente, ela vai falar sobre o conteúdo do módulo 24 e do módulo 25. Por isso que semana passada eu não gravei aula nenhuma para o terceiro ano, já prevendo isso. De filosofia e de sociologia eu não gravei para não confundir vocês. Tipo, professor, tem videoaula de sociologia, cadê a de filosofia? Tá? Então agora a gente vai falar sobre o módulo 24, que é Jean-Paul Sartre, e o módulo 25, que é o existencialismo, de Jean-Paul Sartre, tá? Porque essa corrente filosófica, gente, o existencialismo, ela surgiu a partir da fenomenologia de Husserl, tá? A fenomenologia de Husserl veio explicar uma dicotomia antiga da filosofia entre o racionalismo, lembra que a gente viu N vezes a respeito do racionalismo, nós tivemos N aulas sobre racionalismo e o empirismo, também nós tivemos N aulas a respeito de empirismo. O empirismo dizia que só a experiência podia trazer conhecimento para o homem, lembra? Só a experiência. O empirismo significa experiência. E o racionalismo afirmava que o homem tinha que observar e raciocinar para ele julgar o que poderia ou não ser absorvido como conhecimento. Muito bem, gente. A fenomenologia de Husserl, que depois foi continuada por Heidegger, que a gente também já viu bastante a respeito deles, abriu uma terceira via de análise para a questão filosófica da aquisição de conhecimento. Qual seria? A análise do inconsciente, que é usada até hoje por nós, pelos psicólogos, pelos psicanalistas, né? Alguns psicanalistas, não todos, mas alguns. Os psicanalistas comportamentais são adeptos ferrenhos da fenomenologia. Eles acreditam que o inconsciente produz certos comportamentos e certas expressões que revelam a verdade, o conhecimento sobre aquele ser que está as praticando, né? Normalmente é o analisado, o paciente deles. Muito bem, gente. A gente agora vai falar a respeito do existencialismo, como é que se diz? O prosseguimento da fenomenologia até chegar no existencialismo, que afirmava que existencialismo de Jean-Paul Sartre, tá? Sartre foi o cara que definiu o existencialismo. Muitos autores, muitos filósofos, muitos cientistas seguiram a linha de Jean-Paul Sartre. Inclusive, o ano passado, um aluno aí, que eu não vou citar, falou para mim, professor, qual seria a literatura que o senhor recomenda? A gente conversou bastante sobre existencialismo, porém, nós chegamos à mesma conclusão. Eu ia recomendar para ele Alberto Camus, né? Camus, né? Como se escreve. E ele já tinha o livro de Camus. Porque, na verdade, Albert Camus não se considerava um existencialista, mas na obra dele, na obra literária de Camus, são analisados pontos muito sensíveis do existencialismo, como a angústia, o tédio, a aspiração do ser humano, né? Eu tô aqui para quê? Bom, para a gente entender melhor essa aspiração de Camus pelo existencialismo, a gente tem que entender a definição básica do existencialismo de Jean-Paul Sartre.
Gente, a definição básica de existencialismo de Jean-Paul Sartre remete diretamente à fatalidade, né, ao acaso e ao determinismo, às condições da política, da comunidade local, do próprio país determinarem o seu modo de vida. O existencialismo de Jean-Paul Sartre remete, né, assim, deixa bem claro que a autenticidade do ser, ou seja, a ação do ser, é que irá dar autenticidade a ele. Ou seja, vamos passar isso para palavras mais simples. A fatalidade, ou seja, o acaso, determina grande parte das condições e grande parte dos rumos da nossa vida, né? E o determinismo também, ou seja, as decisões governamentais, a própria natureza, o clima, a região onde nós vivemos, enfim. Na visão de Jean-Paul Sartre, a única ação, as únicas atitudes que poderiam afastar o homem da fatalidade, do acaso e do determinismo seria a sua ação. Por isso que a gente fala que o existencialismo de Jean-Paul Sartre é baseado na autenticidade. Gente, ainda esmiuçando, seria lutar contra aquilo que não dependeu de você, tá? Ou seja, na época, no começo do século XX, antes da Segunda Guerra Mundial, Jean-Paul Sartre não se metia em assuntos políticos. Quando da Segunda Guerra Mundial, na qual ele participou, na qual ele lutou pela França, pela resistência francesa, a invasão dos nazistas, ele passou a entender, ele passou a simpatizar com os ideais marxistas e comunistas. E daí, posteriormente, ele passou, na obra dele, na obra literária de Jean-Paul Sartre, ele passou a escrever que as únicas formas de ação contra as fatalidades e o determinismo, para criar autenticidade, para criar uma identidade para o ser humano que não fosse determinada por fatores que o próprio ser humano não decidiu, seria a luta revolucionária, ou seja, marxismo, né? A luta de classes. A luta revolucionária quer dizer a luta pela mudança do status quo, né? do estado atual. E o combate às instituições burguesas, porque, na opinião de Sartre, também as condições da burguesia, ou seja, da classe dominante, seriam as molas propulsoras de alguns fatos que aconteceriam, e pelas pessoas que não pertencem à classe dominante seria entendido como determinismo, como, por exemplo, uma decisão política, né? Aqui na apostila a gente tem um exemplo do diálogo de um conto, né, de uma pessoa, de um ensaio de uma pessoa que afirma que na época que ela nasceu, que a mãe dela ficou grávida dela, houve um acidente sanitário e uma epidemia de alguma bactéria, né? Enfim, não dá para saber. E aí, em decorrência disso, ela teria nascido com problemas na visão. Nessa mesma ocasião, lembra que eu falei da elite, da classe dominante?
o governo, né, o estado da região do país onde ela morava, tinha privatizado os serviços de saúde. E a família dela, com poucas condições financeiras, não pôde tratar esse problema da visão dela. Esse é o exemplo número 1, tá? De determinismo advindo de condições da burguesia. O segundo exemplo, gente, muito importante de ser entendido também, muito importante de ser apreendido, como se diz hoje, assim, introjetado por vocês, aí ela não pôde tratar os olhos, coisa e tal, essa personagem, só que durante a vida dela, ela notou uma propensão dela, uma facilidade muito grande dela a aprender música, né? A entender a música. Também uma decisão determinista do governo, aí no caso seria a prefeitura da cidade onde ela morava, ter demolido o conservatório municipal, onde haviam aulas gratuitas, e se ela quisesse, nessa época, ter mudado as condições determinadas, lembra do determinismo, pela burguesia, classe dominante, ela teria que estudar num conservatório particular, que ela não podia também, devido às condições financeiras da família dela. Pessoal, só um adendo muito importante a respeito de Sartre e do existencialismo. Na filosofia, desde de São Tomás de Aquino, quando houve a adaptação da dogmática cristã à filosofia racionalista, na época, criou-se o argumento do livre-arbítrio, em resposta àquela antiga pergunta, se Deus é o criador de tudo e Deus é bom, por que existe o mal? Lembra disso? Aí a própria filosofia sendo unida à dogmática cristã, né, para satisfazer a comunidade cristã do mundo, que era muito grande, e a comunidade filosófica, apresentou o livre-arbítrio, no qual eu acredito perfeitamente, tá? Eu acho que a semeadura é opcional, você escolhe o que você vai semear. Agora, o que você vai colher é obrigatório. Ou seja, o teu livre-arbítrio determina as consequências das coisas que você faz. Certo? O teu livre-arbítrio na escolha das coisas que você faz determina as consequências desses atos. É simples assim. Então, esse livre-arbítrio foi sendo afirmado como o ser humano ser uma pessoa, um indivíduo livre, né? Ser um ente livre, existente, né? Porém livre. E essas questões do fatalismo e do determinismo seriam, segundo Sartre, questões que iriam embaçar, né? Iriam nublar essas afirmativas da liberdade. Ou seja, o ser humano não era tão livre assim, né? O ser humano não tinha a possibilidade total de decidir sobre si mesmo. Certo? O ser humano não era livre porque ele teria chegado em certo momento da vida dele e se conscientizado de sua finitude, ou seja, da sua morte, do seu fim, né? O ser humano seria um ser que nascia para morrer. Olha só, o princípio, o cerne da questão filosófica. Então, o que ele poderia fazer, não para impedir a morte, isso a gente já viu 1000 ficções a respeito de busca da imortalidade, busca de poções secretas e magias terrivelmente complexas, mas
O que o ser humano podia fazer para continuar livre durante o tempo curto de sua existência? E sabendo que a sua existência era curta, o ser humano, por outro lado, precisava driblar, né? A fatalidade, o acaso e o determinismo. Como que ele faria isso? Através da luta de classe. A única coisa que destacaria um ser humano e daria a ele um sentido de viver seria a ação revolucionária e o repúdio à acomodação da burguesia, como eu falei para vocês agora há pouco. Para Jean-Paul Sartre, gente, e a esposa dele, a Simone de Beauvoir, o ser humano que tivesse ímpetos, né, ou seja, impulsos de mudar a situação, tanto a situação social, como a situação política, como a própria situação em termos de aceitar a fatalidade e o determinismo, seria um ser autêntico e conseguiria existir. Daí vem o termo existencialismo, certo? O resto, quer ver, gente? Eu vou achar uma comparação que a gente faz hoje em dia muito a respeito de viver e sobreviver. Quando a gente fala de sobreviver, você está sobrevivendo. Você está lutando contra as adversidades. Quando você fala de viver, seria, teoricamente, a situação em que o indivíduo escreve a sua história, né? Ele, assim, apesar do destino, apesar das condições a ele impostas, ele escreve a história dele. Ou seja, ele faz o que o faz se sentir livre e aproveitar aquele tempo finito da existência que ele mesmo constatou. Pessoal do terceiro, para nós finalizarmos esse assunto do existencialismo, é importante que eu diga para vocês que isso não pode, não deve, né? A minha recomendação, a recomendação do professor, ser considerado como uma filosofia antiga, uma filosofia do passado, uma filosofia histórica, né? Que surgiu numa determinada janela histórica, numa determinada janela do contexto histórico de uma época. Lembra que eu falei para vocês a respeito disso? Em Nietzsche, até o próprio Nietzsche dá início a essa teoria filosófica do existencialismo. Isso se estende, gente, até hoje em dia. Se nós formos pensar hoje na filosofia e na análise do ser humano, lembra que eu falei no comecinho da aula do psicanalista comportamental e dos psicanalistas em geral? Eles trabalham, eles têm fundamentado descobrir a verdade sobre seus pacientes, ou seja, tentar ajudar as pessoas, né? Uma coisa leva a outra, baseados nos pilares do existencialismo, gente. Por quê? Veja, aquela ânsia de mudar, de viver e de não sobreviver, traria frutos, né? Traria efeitos colaterais como a angústia, o tédio, a revolta, a frustração, certo? Porque você de repente quer fazer uma coisa para mudar a tua vidinha, que você tá entediado. São todos sentimentos que nascem daquela vontade de ser autêntico, de criar uma identidade e não de estar sujeito às fatalidades e às decisões da burguesia.
quando você tenta fazer alguma coisa para sair desse spin, dessa órbita que está te entediando e você não consegue devido a condições, a leis, ou então a alguma coisa que acontece no meio do caminho, você queria trabalhar de carro e no final das contas você bate seu carro, dá PT, enfim, alguma coisa que surgiu do acaso, você se frustra. E esse sentimento de frustração te causa tristeza, abatimento. E aí, o próprio existencialismo seria a base filosófica para a psicologia poder nos afirmar que você está triste, que você está abatido, que você está deprimido. Se você procura um psicólogo para te ajudar, um psicanalista, ele vai, através dos fatos que você vai contando, né, do inconsciente que baseou a fenomenologia de Husserl, continuada por Heidegger, vai dizer para o psicanalista o que aconteceu e por que você está daquele jeito. Porque quando você chega no psicanalista, você não sabe, né? Você não sabe que aquela tua tristeza, aquele teu abatimento foi causado por uma impotência, por uma frustração, né? Alguma coisa que você tentou fazer e não conseguiu. E aí você começa a conversar com o psicanalista e ele vai... mentalmente. Depois ele vai começar a te falar do jeito dele, aí cada um tem a sua metodologia de trabalho e tal, mas ele obteve conhecimento a teu respeito de que forma? Processando as tuas informações inconscientes. E isso tudo tem seus pilares aonde? No existencialismo. E o existencialismo teria sido afirmado e teorizado por quem? Por Jean-Paul Sartre, que passou a explicar, passou a justificar a frustração do homem, né? A impotência do homem diante da finitude dele com afirmações do tipo o homem ser levado e não levar, né? Ou seja, ser vítima do acaso e sujeito ao determinismo. Então Jean-Paul Sartre afirma que para o homem não ser mais um, né? Não ser levado, para ele levar, ele precisa tomar atitudes revolucionárias, atitudes que, na verdade, gente, no meu entendimento de Jean-Paul Sartre, as atitudes revolucionárias não dizem só, não dizem respeito apenas à mudança de status quo político, social e econômico, mas a atitude revolucionária tem a ver com mudar a situação atual, mudar o estado atual, certo? A atitude revolucionária pode não ser revolução comunista e coisa e tal, porém pode ser alguma atitude que revolucione o teu modo de vida, que tire você daquele círculo vicioso que está te causando tédio, percebe? Então, gente, o existencialismo dá pra gente definir mais ou menos assim, como uma forma de entender as nossas frustrações, tá? Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aliás, eu vou fazer uma pergunta e como trata-se de uma videoaula, eu mesmo vou falar a respeito de um livro chamado A Metamorfose de Franz Kafka. Gente, nesse livro, o personagem principal tem uma vidinha, aquela vidinha banal, coisa e tal, não acontece nada de diferente. Ele acaba, por isso que o livro chama Metamorfose, se transformando numa barata gigante. É sério isso que eu estou falando. Quem se interessar, dá um jeito de arrumar a Metamorfose e ler. Porque é muito legal, gente. É muito interessante. O fato dele começar a se transformar numa barata, eu estou falando sério, barata gigante. Gente, aquilo causa um tumulto na casa dele.
na casa física, né, no apartamento que eles moravam, na família, na vida dele. Ele também não tem mais condição de sair. O livro é muito interessante. Eu recomendo a leitura da Metamorfose de Franz Kafka. Apesar de nós não podermos associar diretamente Kafka ao existencialismo, desculpa, eu estou com fome. Apesar de nós não podermos associar diretamente Franz Kafka ao existencialismo, percebe-se que do início do século XX para frente, a corrente filosófica existencialista é a corrente que nós podemos admitir para nós até hoje. As fugas da realidade que nós temos hoje, lógico que são marginais, né? Elas são efeitos colaterais. São explicáveis através do existencialismo, da filosofia teórica, da teoria filosófica do existencialismo. E as situações de um indivíduo que se sobressai na área dele, ou em alguma área que ele não conhecia, do tipo a música, por exemplo, o surgimento de um virtuoso, né, de um cara extremamente bom. Lembra do Yamandu Costa? Lembra disso? Gente, pesquisem a respeito do Yamandu Costa. Um violonista assim excepcional. Também, sabe, seguiu e foi atrás e batalhou pela educação musical. Por quê? Porque identificou em si mesmo um dom. Certo? Então, o nome dele, eu acredito que já está imortalizado. Né? Mas, para você sair intimamente daquilo que te causa tédio, que te causa frustração, você precisa repudiar, ou seja, evitar ser vítima do fatalismo, do acaso e das decisões da burguesia, do determinismo. Né? Tanto eu falo decisões da burguesia e aponto alto assim, porque são as diferenças de classe, mas o próprio determinismo geográfico, as condições de tempo, isso aí eu já falei para vocês, tá? E nisso tudo vocês vão compreender melhor a corrente filosófica existencialista e Jean-Paul Sartre. Tá ok? Quem se interessar por dados biográficos, por detalhes mais intrínsecos da vida de Jean-Paul Sartre e do movimento existencialista, eu recomendo a leitura do módulo 24 e 25, ao lado de pesquisa, né? Porque aqui são citados N nomes e N datas e assim, épocas que eu acredito que era bom você pesquisar para se situar historicamente, tá ok? Gente, eu espero ter passado um assunto muito importante na filosofia, que é o existencialismo, um personagem assim icônico da filosofia contemporânea, né, do século XX já, que é Jean-Paul Sartre. E agradeço a atenção de vocês até esse momento, desejando bons estudos.